Estamos de volta com nossos pesquisadores e vamos conversar um pouco mais com o professor Jarbas. Professor, nas conversas que a gente tem com outros professores, outros pesquisadores, é justamente esse ponto em relação à política e ciência, da dificuldade talvez de você gerir uma empresa, da dificuldade talvez de burocracia, do governo não incentivar, de peças, precisar de peças de mão de obra, às vezes qualificada, e não ter. Então você precisar pedir da Europa, da China, dos Estados Unidos, peças importantes para você terminar o seu projeto pela falta de mão de obra ou até mesmo de estudo. Então, vem direto, como o senhor explicou, dessa questão de montar a empresa, se afastar um pouco e voltar a criar. Na realidade, se você pensar bem, quer dizer, eu que já estou nessa área de ciência e tecnologia há 40 anos, o Brasil evoluiu muito. Nossa, vocês nem imaginam o que era esse país 40 anos atrás. Só que tem muito para evoluir. O Brasil andou bastante e os outros países andaram tanto quanto, só que estavam na frente. E esse ponto que você levantou é um dos grandes pontos, quer dizer, fazer desenvolvimento científico e tecnológico no país, ele tem um desafio burocrático muito grande. Quer dizer, quando você está no laboratório americano e você precisa de uma peça, você preenche uma requisição, lógico que depende de ter o orçamento ou não, mas normalmente tem. Você preenche uma requisição, liga para a empresa, encomenda a empresa, no dia seguinte ela manda para o FedEx e no máximo 2 dias depois você tem as peças. Isso para a pesquisa e para o desenvolvimento de novos produtos é fundamental, porque do jeito que está o Brasil, você pede, tem uma burocracia de importação, licença de importação, parará, quando não fica preso na alfândega por alguma burocracia, fica impossível você ter uma dinâmica de desenvolvimento. Fica difícil e fica muito custoso, porque você imagina que eu preciso de uma peça que é fundamental para a minha pesquisa ou para o meu desenvolvimento, e o cientista ou o pesquisador, ele fica tendo que esperar 6 meses, 4, 5, 6 meses. Olha o custo disso, enquanto que lá nos Estados Unidos ou na Europa, isso acontece de um dia para o outro. Entendeu? Então isso aumenta muito a capacidade nossa de desenvolver e a qualidade do nosso desenvolvimento. Então o Brasil tem que procurar outras, tem que facilitar a vida do pesquisador para o Brasil continuar crescendo. Quer dizer, o Brasil cresceu bastante nos últimos anos, mas eu acho que ele, nesse modelo, ele bateu no teto. Certo? Quer dizer, ele não tem mais como ir se ele não incentivar a indústria nacional, a geração de riqueza, a inovação. A inovação no Brasil é incentivada só no papel, só falando aí, as agências, a FINEP, a Agência de Inovação, mas no fundo que você vê que as pessoas sentem a necessidade do país inovar, das empresas inovar, da universidade inovar, mas o país não viu ainda, quer dizer, a Brasília ainda não viu a importância da inovação, só vê só no discurso, não faz na realidade, porque a inovação no Brasil está na UTI, ela não tem como competir, as empresas brasileiras, a indústria brasileira está passando por uma fase muito ruim, crítica, sabe? E é uma questão de mudança de modelo. Não adianta mais falar, não, a gente vai facilitar a alfândega. Não é isso aí, sabe? É uma mudança de modelo do país, virando para uma nova página em que riqueza tem que ser gerada também na indústria. Sabe? Quer dizer, o Brasil gera riqueza no campo, retirando riqueza do nosso país, né? Quer dizer, retira o ferro, né? Que você está basicamente cavando o ferro,
certo? E pondo o dedo no navio, e isso é a geração de riqueza brasileira. Você só pegar um exemplo simples como esse que eu estou falando do ferro. Quer dizer, o Brasil é super competitivo em tirar minério e pôr num navio e exportar. Se você pegar esse minério e transformar em aço, o Brasil já não é mais competitivo, pela infraestrutura que não existe no país e pelos custos de tributários absurdos que existem no país. Então o aço brasileiro não é competitivo, o ferro é competitivo. Tá? Se a gente pegar esse aço e fizer uma peça de carro, você é menos competitivo ainda. E se você pegar essa peça de carro e fazer um carro, menos competitivo ainda. Só vende carro aqui porque é um mercado fechado e os valores são absurdos. Você pegar um carro razoável aqui no Brasil que custa, sei lá, 40, 50 mil reais, esse carro aí num país desenvolvido é um carro de 10, 15 mil reais. Então não dá para ser competitivo, certo? É uma indústria, especificamente essa indústria de carro é extremamente incentivada, mesmo assim não é competitivo. Então o país precisa de uma mudança de rumo, tá? Para voltar não é nem voltar, é incentivar a geração de riqueza. Ser igual uma Alemanha, um Japão, os Estados Unidos, ou a China, né, que está num processo também desse, que é a indústria hiper incentivada. Essa carga tributária brasileira do chamado imposto direto, isso é absolutamente absurdo, sabe? Quer dizer, você mesmo dando um prejuízo na empresa, você paga 40% de carga tributária. Isso não é inteligente. Você quer que as empresas cresçam, que tenham lucro. Então você tributa o lucro, não tributar qualquer equipamento que você vende, independente dele estar dando lucro ou prejuízo, sabe? Você paga o imposto de 40%. Tá? Então isso tem que mudar. Eu não acho que é uma tarefa trivial, porque você tem toda uma máquina aí do país para mudar, mas tem que mudar. Só não sei como, sabe? Bom, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco voltaremos mais com nossos pesquisadores.